Fala pessoal, aqui professor Diego, dando andamento então ao nosso curso de Química. Hoje nós vamos falar sobre interações intermoleculares, né? O que seriam as interações intermoleculares? Interações intermoleculares, pessoal, é a interação, ou são, né, as interações entre as moléculas, tá? Seja de uma substância, deixa eu tirar o grifado aqui, então seja de uma substância pura, ou seja entre misturas, tá? Quando a gente fala de interações intermoleculares, estamos falando de interações entre moléculas. O que é importante aqui para a gente estar trabalhando, né, e comentando, são as interações que ocorrem entre as moléculas de uma substância, tá? Então, basicamente, nós estaremos aqui de início estudando apenas as interações que ocorrem em substâncias puras, tá? Então, vamos anotar aqui, né, que nós vamos trabalhar com substâncias puras, tá? Lembrando que o que são substâncias puras? São aquelas substâncias constituídas por um único tipo de molécula, tá? Como a gente está falando de interações intermoleculares, não vamos falar aqui de substâncias sólidas, né? Compostas aí por um único tipo de átomo, né? Um único tipo de elemento químico na rede cristalina. Então vamos falar de substâncias puras, mas substâncias moleculares, tá? Beleza. A primeira interação intermolecular que a gente vai falar, a gente vai comentar aqui, são as chamadas pontes de hidrogênio. Vamos colocar aqui então de roxo. Pontes de hidrogênio. Então, essa será a primeira interação intermolecular que nós iremos comentar, tá? Nas interações moleculares é possível, deixa eu dar uma ajeitada aqui. É possível, na verdade, pessoal, a gente prever qual é o tipo de interação intermolecular que ocorre, que acontece numa substância, olhando basicamente a fórmula estrutural dessa substância. Por isso, né, vocês percebem o quão importante é a gente ter o conhecimento de tabela periódica, número de elétrons na camada de valência, chegar à fórmula de Lewis, saber a estrutura, a fórmula estrutural, a geometria molecular, para então estudar se essa molécula é polar ou não, e aí sim identificar quais as interações que ocorrem entre moléculas iguais, né? Ou seja, de uma mesma substância, tá? Então, a ponte de hidrogênio ela vai ocorrer em moléculas polares. Então vamos colocar aqui, ó, né? Ó. Eita. Então ocorre em moléculas polares. Lembrando que a gente já viu, né? O que é uma molécula polar? É aquela molécula que existe ali um acúmulo de carga em uma das suas extremidades, né? Então vai ocorrer em moléculas polares. Quando que vai acontecer isso, né? Quando que vai existir esse tipo de interação intermolecular? Quando nessas moléculas polares, vou colocar de azul aqui, o hidrogênio estiver ligado aos elementos mais eletronegativos que a gente conhece, né? Então, ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, nós vamos ter que identificar se na molécula existe algum átomo de hidrogênio ligado a flúor,
oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, pré-requisito, né, para que exista a interação por pontes de hidrogênio, a molécula precisa ser polar. Devemos estar, então, falando de uma substância polar. E, em segundo momento, o hidrogênio dessa substância deve estar ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, continuando. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá, continuando. É a interação mais forte entre as interações intermoleculares, tá? Então anotem aí que é a interação mais forte. E por que isso é importante, professor? Porque quando nós estamos falando de interações intermoleculares em substâncias, nós estamos falando, na verdade, de que é necessário uma maior energia para quebrar essa interação, né? Então, indiretamente, quando nós falamos de interações intermoleculares, existe uma ligação com as propriedades físicas dessa substância. Quais propriedades? Principalmente temperatura de ebulição, tá, pessoal? Lembrando que a gente está falando de substâncias moleculares, e as substâncias moleculares normalmente são líquidas à temperatura ambiente, tá? Então, basicamente, nós estudaremos aqui substâncias que são líquidas, tá? Então, quer dizer que quanto mais forte a interação intermolecular dessa substância, maior será a energia necessária para romper essas ligações, né? Quando a gente fala de energia necessária, estamos falando de calor, ou seja, estamos falando indiretamente de temperatura, tá? Então a gente vai, na verdade, aqui analisar algumas substâncias e vamos chegar à conclusão de que substâncias que possuem pesos moleculares muito parecidos, mas que possuem interações intermoleculares diferentes, vão ter ali as suas temperaturas de ebulição diferentes por conta disso, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai exemplificar isso e vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas é importante então levar em conta que em mudanças de estado físico nós estamos rompendo interações intermoleculares, tá? Por isso que é um processo físico e não químico. A composição da matéria não muda. Tá? O que muda, o que a gente consegue romper ali então, são as interações para que ocorra a mudança de estado físico, beleza? Então, só para a gente anotar aqui, né, ó, lembrando que não é o único ponto que a gente tem que avaliar, tá, na hora de descobrir aí ou afirmar que uma determinada substância possui o ponto de ebulição maior do que outra, mas é um dos requisitos que a gente avalia, tá? Então vamos colocar aqui, ó, né? Vou até colocar um entre aspas aqui, que moléculas que fazem pontes de hidrogênio, ou seja, moléculas que interagem por pontes de hidrogênio, deixa eu ajeitar aqui, possuem temperatura de ebulição, né, ou pontos de ebulição maiores, tá? Ok, pessoal? Beleza, tá? Então vamos revisar aqui o que foi falado, né? Em relação a pontes de hidrogênio. Ocorrem moléculas polares, já sabemos identificar uma molécula polar. O hidrogênio deve estar, então, ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tá? Então, é necessário que o hidrogênio esteja ligado a um desses três elementos químicos para que exista a interação, né, por pontos de hidrogênio. É a interação mais forte entre as interações que nós iremos estudar aqui. As moléculas que interagem dessa forma, elas possuem normalmente
temperaturas de ebulição maiores. Então, pessoal, aqui um exemplo, né, de molécula que interage por pontes de hidrogênio é a água. Tá? H2O. Né? Vamos imaginar como seria a interação entre moléculas de água, né, na água pura, né, na substância água. Nós sabemos que a fórmula estrutural da água é essa daqui, ó, né? E aí a gente sabe, né, pela fórmula de Lewis, que sobram 2 pares de elétrons aqui no oxigênio da molécula de água, né? O que gera, né, o que resulta nessa molécula, uma polarização, né, pessoal? A gente já viu isso, né? Aqui vai ocorrer uma polarização. Então nós temos aqui uma extremidade da água que vai possuir uma carga, uma parcial negativa, enquanto os hidrogênios estarão com uma deficiência de elétrons, então eles estarão com uma parcial positiva, né? Uma polarização. Na molécula de água, como nós temos aqui, ó, uma molécula, lembrando lá dos pré-requisitos, né? Estamos falando de uma molécula polar. Esse é o primeiro requisito, né? É uma molécula polar. E uma molécula que tem hidrogênio ligado a oxigênio, tá? Então nós temos hidrogênio ligado a oxigênio. Então, primeiro pré-requisito para que exista ponte de hidrogênio, a molécula precisa ser polar. Segundo pré-requisito, tem que ter pelo menos um átomo de hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio, tá? Então a água ela corresponde, ela tende a esses pré-requisitos. Portanto, na substância água, vou ter que apagar isso daqui, pessoal, para a gente poder fazer aqui, ó. Na substância água, as interações que irão ocorrer entre moléculas de água serão interações de pontes de hidrogênio. Como esse hidrogênio aqui, ó, está com uma parcial positiva e o oxigênio com uma parcial negativa, ocorre uma interação, tá? Essa interação, ela vai ocorrer também entre outras moléculas de água. Então, se a gente desenhar uma outra molécula de água aqui, ó, vamos colocar aqui um hidrogênio. Ó, posso até desenhar um oxigênio aqui, outro hidrogênio aqui. Olha outra ponte podendo ser formada. Então, na verdade, galera, vai formando uma espécie de rede. Por isso que a interação por pontes de hidrogênio é a interação mais forte, né? Essa rede de interações que vai se formando faz com que a energia necessária para romper essa ligação seja mais alta. Tá? Então, eu preciso de uma energia maior para romper a interação. Ou seja, eu vou precisar fornecer uma energia maior para converter a água aqui no estado líquido, né, nesse estado onde ela está realizando essas interações, para um outro estado, o estado gasoso, onde nós não teríamos mais esse tipo de interação. Tá? Certo, galera? Então, aqui foi só um exemplo aí, de uma molécula, né, de uma substância polar, a água, que interage por pontes de hidrogênio. Beleza? Galera, então outra interação intermolecular que a gente vai estudar aqui é o chamado dipolo permanente. Tá? O que é o dipolo permanente? Quando a gente fala de dipolo, né, já estamos aí submetendo a uma molécula polar. Né? Lembra que a molécula polar ela possui um momento de dipolo diferente de zero. Tá? Mas o que seria então esse dipolo permanente? O dipolo permanente é o tipo de interação que vai acontecer em moléculas polares. Tá? Então vamos colocar aqui, né? Ocorre em moléculas, ou melhor, né? Ocorre entre moléculas polares. Porém,
em moléculas que não possuem, então aqui ó, que não possuem hidrogênio ligado ao grupo, né? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ah, então, na verdade, né, nós vamos identificar se a molécula ela é polar. É o primeiro passo, né? A gente identifica se, analisa se a molécula ela é polar. Se a molécula é polar, pode ser então dois tipos de ligações, né? Interações intermoleculares, ponte de hidrogênio ou dipolo permanente. Se essa molécula não possui hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos, então quer dizer que a interação entre as moléculas dessa mesma substância, né, essas moléculas iguais, será dipolo permanente. Se houver um átomo de hidrogênio ligado ao grupo mais eletronegativo, né, ao FON aqui, né, flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós teremos então pontes de hidrogênio, ok? Então, em relação à força, nós podemos dizer que ela possui uma força intermediária, né? Entre aspas, né? Então, a força da interação ela é intermediária. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente for analisar duas moléculas, né? Uma que interage por interações de polo permanente e a outra que interage por pontes de hidrogênio, moléculas que possuem ali massas molares muito parecidas, né? Provavelmente aquela que possui ali as interações, né, que interage por pontes de hidrogênio, terá então o seu ponto de ebulição maior, tá? Beleza, galera? Então, vamos colocar aqui só um exemplo. Deixa eu estender isso daqui, para a gente poder colocar um exemplo de como que essa interação ocorreria, né? Vamos colocar uma estrutura aqui de uma molécula que não é uma molécula complexa. Vamos pegar o ácido clorídrico. Então vamos desenhar aqui, ó, né, o ácido clorídrico, que é o HCl. Nós já sabemos que o ácido clorídrico ele tem como estrutura, né, fórmula estrutural HCl, assim, né? Vamos imaginar, né, nessa substância, vou até tirar esse HCl aqui para não atrapalhar a gente. Vamos imaginar como seria a interação entre duas moléculas de HCl no ácido clorídrico. Lembra quando a gente fez lá, né, o cálculo de polaridade, né, analisar se a molécula é polar ou não? Nós meio que simulamos como que a nuvem eletrônica estaria disposta, né, em algumas moléculas. E lembra que nesse caso aqui nós temos o cloro muito mais eletronegativo, ou seja, a nuvem eletrônica é muito mais deslocada para o seu lado, né? Aqui nós temos então uma parcial negativa e aqui uma parcial positiva. Né? E o mesmo acontece em outras moléculas, né, de ácido clorídrico. Por isso que a gente fala que o dipolo ele é permanente, tá? Por que permanente? Porque a carga negativa, né, o acúmulo de carga negativa, vai estar sempre ali deslocado para a extremidade do cloro, pelo fato do cloro ser um elemento mais eletronegativo. E aí, portanto, como nós temos aqui, ó, né, esses momentos de dipolo, essa polarização que ocorre na molécula, isso daqui possibilita uma interação, tá, entre as moléculas dessa substância. Então, na verdade, né, vai ser sempre assim. Vai ser sempre a extremidade do cloro interagindo com uma extremidade do hidrogênio. Né? Um com excesso de carga negativa, o outro com ausência de carga negativa. Então, um polarizado negativamente, o outro polarizado positivamente. E assim, portanto, na substância, né, no ácido clorídrico,
as interações que ocorrem entre as moléculas dessa substância é as interações de dipolo permanente. Beleza, pessoal? Então aqui é só um exemplo, tá? De uma molécula polar, né? De uma substância, né? Formada por moléculas polares, uma substância polar, de como essas interações ocorreriam, tá? E por último, mas não menos importante, né? A última interação que a gente vai comentar aqui é a interações pelo chamado dipolo induzido. Tá? Então, ó, quando a gente fala, né, dipolo induzido, estamos nos referindo ao que? A uma polarização induzida da molécula. Né? Então, dá a entender já pelo nome que a molécula induz uma polarização para que seja possível, então, existir essa interação, tá, pessoal? Normalmente, as interações de dipolo induzido, elas ocorrem entre gases, tá? Mas ela ocorre também na maioria, né, das moléculas apolares, ok? Então, a interação por dipolo induzido vai ocorrer em moléculas apolares. Vamos colocar assim, né? Ocorre entre moléculas apolares e é dentre todas as interações que a gente viu até o momento, a interação mais fraca, tá? Então, basicamente, substâncias, né, que possuem moléculas apolares, ou seja, substâncias apolares, que interagem por dipolo induzido, terão seus pontos de ebulição muito baixos, tá? Por isso que normalmente são moléculas, obviamente, que depende também, galera, da análise da massa molar, né, dessa molécula, mas se forem moléculas mais leves, normalmente elas se encontrarão na forma gasosa, a temperatura ambiente, ok? Então ocorre entre moléculas apolares e vamos colocar aqui então que é a interação mais fraca entre todas, né? Entre todas aquelas que a gente já falou. Então, só para a gente também exemplificar, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui uma molécula apolar, que é o gás oxigênio, por exemplo, pessoal. O gás oxigênio, que é o O2, nós sabemos que a fórmula estrutural do oxigênio é essa aqui, né? Uma dupla ligação entre átomos de oxigênio. Então vamos imaginar como seria a interação intermolecular que ocorreria entre moléculas de oxigênio. Deixa eu jogar eles um pouquinho para cá. Nós temos aqui, ó, na molécula de oxigênio, nós não temos uma polarização. Por quê? Porque a eletronegatividade ela é igual, né? São átomos iguais, né? Então, a mesma força que um átomo de hidrogênio puxa a nuvem para si, o outro também puxa, né? Então, os vetores se cancelam. Por conta disso, nós temos então que a nuvem eletrônica ela está de forma homogênea, né? Ela está distribuída de forma homogênea na molécula. Isso quer dizer o quê? A molécula ela não tem um momento de dipolo, né? O momento de dipolo é igual a zero. Então, basicamente, se a gente fosse parar para pensar, não teria, né, como essas moléculas interagirem entre si. O que acontece, na verdade, pessoal, é que essas próprias moléculas elas induzem um momento de dipolo para que exista o mínimo de interação possível, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de interações intermoleculares entre substâncias, né? Moléculas de substâncias puras. Mas é possível também existir interações intermoleculares
entre substâncias diferentes, tá? Então, é assim, é possível que, por exemplo, a água induza uma polaridade a uma molécula apolar, tá? Ou algo do tipo. Mas aqui a gente vai focar nas substâncias puras. Então, o que vai acontecer na verdade aqui, pessoal, é que essas moléculas aqui, elas irão induzir um momento de dipolo, né? Um momento de polarização. Então, vou apagar aqui, ó. Que seria mais ou menos assim, né? Em um determinado momento, a nuvem eletrônica vai se deslocar mais para um oxigênio. Para que seja possível, em um dado momento, existir aqui então uma parcial negativa, né, e uma parcial positiva, possibilitando então uma pequena interação entre essas moléculas. Só que essa indução de dipolo ela ocorre de maneira muito rápida. Então, ao mesmo tempo que houve, né, a polarização para um átomo de oxigênio, essa polarização ela pode ser jogada para outro átomo de oxigênio. Então, houve a polarização, houve a interação. Daqui a pouco a polarização mudou. E aí não há mais a interação, né? Ou houve a polarização de um, mas não houve a do outro, tá? Então, na verdade, o dipolo induzido ele acontece dessa forma. Por isso que são interações muito fracas, tá? E moléculas que interagem por dipolo induzido, né, se a gente for analisar, depois eu vou colocar um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro nessa análise, né, de pontos de ebulição, mas moléculas com massas molares muito parecidas, que interagem por dipolo induzido, terão os seus pontos de ebulição muito baixos, tá? Mais baixos do que outras moléculas com massas molares parecidas, mas que interagem ou por pontes de hidrogênio ou por dipolo permanente. Beleza, galera? Pessoal, então para ficar um pouco mais claro, vamos fazer um exemplo aqui, né? Imagine num exercício hipotético, né? Ele pedisse para a gente avaliar, né, sem conhecer, qual entre duas substâncias teria o ponto de ebulição maior. A substância, não é C6 aqui. As substâncias seriam C2H6O, ambas com as mesmas fórmulas moleculares, tá? Lembrando que a massa molecular ela também afeta o ponto de ebulição, tá? Quanto mais pesada, né? Quanto maior essa massa molar, maior será a temperatura de ebulição das substâncias, ok? A gente vai ver isso bastante quando estivermos estudando química orgânica. Então aqui, ó, só fazendo um cálculo rápido, né? Nós chegamos ao ponto aqui, ó, são 2 carbonos, que vai dar 24, mais 6 hidrogênios, um total de 30, mais 16, um total aqui então de 46 gramas por mol. Tá? Embora a gente não tenha falado ainda de mol, vamos fazer o seguinte, né? Já que a gente não comentou sobre mol, vamos trabalhar com a unidade atômica, né? Então, o peso dessa molécula, 46 unidades atômicas, enquanto para essa molécula também, 46 unidades atômicas. Essa molécula aqui é o etanol. Enquanto que essa molécula aqui é a acetona. E no que elas diferem, na verdade? Elas diferem em relação à sua estrutura, tá? Enquanto o etanol é assim, vamos fazer bonitinho aqui, fórmula estrutural. A acetona vai ser assim. Eu vou colocar os 3 hidrogênios aqui, galera, para a gente aproveitar mais o espaço, tá? Então é o seguinte, ó, lembrando, né? Nós estamos falando de duas moléculas, duas substâncias com massas iguais, mesma fórmula molecular, mas que possuem temperaturas de ebulição diferentes, né? Como
que a gente poderia então prever qual dessas duas substâncias teria uma maior temperatura de ebulição. Analisando, pessoal, primeiro se existe polaridade na molécula, né? Se trata-se de uma molécula polar. E como que a gente vê isso, né? Para estruturas mais complexas assim, né? A gente tem que analisar. Primeiro, ó, tem a existência aqui de um átomo muito eletronegativo, que é o oxigênio. Então, nós já sabemos que o oxigênio ele vai puxar a nuvem eletrônica aqui para si, né? E outro ponto, além de existir aqui o oxigênio, nós temos, vou até apagar aqui para a gente abrir essa ligação, nós temos um hidrogênio ligado diretamente a esse oxigênio. O que vai então nos dar aqui, ó, né, uma polaridade, um momento de dipolo aqui, uma parcial negativa para o oxigênio, enquanto que esse hidrogênio aqui, ó, será polarizado positivamente, tá? Possibilitando então que aqui exista ponte de hidrogênio com outra molécula de etanol, tá? Da mesma forma que a gente viu o exemplo lá com a água. Já na acetona, nós temos também um átomo de oxigênio que puxa aqui, né, a carga elétrica para si, né? Então nós temos aqui também um momento de dipolo. Por isso que a acetona, embora ela seja solúvel em solventes orgânicos, ela também é solúvel em água, tá? Mas aqui nós não temos nenhum átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, né? Aqueles três elementos eletronegativos, né? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, aqui nós teremos interações por pontes de hidrogênio, enquanto aqui nós teremos interações por dipolo permanente. Majoritariamente, tá, pessoal? Porque nós estamos falando aqui de moléculas orgânicas, tá? Então nós temos pontes de hidrogênio aqui, mas ao mesmo tempo é possível existir uma outra interação aqui nesse corpo carbonílico, tá? Nessa cadeia carbônica, da mesma forma aqui, tá? Mas só para ficar um pouquinho mais claro, né? Para ter um exemplo aqui mais prático. Então deixa eu puxar aqui. Então, galera, sabendo que o etanol interage por pontos de hidrogênio e a acetona interage majoritariamente por dipolo permanente, nós podemos já então prever que a temperatura de ebulição aqui do etanol ela é maior, né? Então nós teremos aqui uma temperatura de ebulição maior, tá? Do que a temperatura de ebulição da acetona. E realmente é o que acontece, né? Enquanto a temperatura de ebulição do etanol é 78 graus, a temperatura de ebulição da acetona é aproximadamente 56 graus, tá? Então nós vemos aqui, ó, né, um exemplo prático de como que essas interações intramoleculares afetam diretamente em uma propriedade física da substância, né, que é a sua temperatura de ebulição. Beleza, galera? Pessoal, um outro exemplo aqui, né, só para a gente fazer mais uma questão aqui, bem prática, tá? Imagine que um enunciado desse tipo, né, dadas substâncias abaixo, qual teria o maior ponto de ebulição, tá? Então nós temos aqui, ó, algumas substâncias, metano, dióxido de enxofre, água, gás cloro e ácido clorídrico, né? Lembrando que a temperatura de ebulição ela é afetada diretamente pela interação intermolecular, tá? E nós precisamos então reconhecer se as substâncias são, primeira coisa, né, se as substâncias são polares ou não, tá? Para que a gente possa então identificar qual é o tipo de interação que existe para essas substâncias, ok, galera? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, né, ó, o metano. O metano nós já sabemos que a fórmula molecular dele, fórmula estrutural, né, é essa daqui, e que trata-se de uma molécula
apolar? Se trata-se de uma molécula apolar, quer dizer que a interação que ocorre entre as moléculas de metano é a de dipolo induzido, que nós sabemos que é a interação mais fraca entre todas, tá? Vamos apagar aqui então, para sobrar espaço. Vamos lá. Dióxido de enxofre. A fórmula estrutural do dióxido de enxofre seria essa daqui, né? Nós temos então, lembrando que sobra aqui um par de elétrons, né? Então nós temos uma molécula que ela é polar, tá? O dióxido de enxofre ele é polar. E como ele é polar, mas não tem hidrogênio, né, ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio, então a interação, vamos só anotar aqui que trata-se de uma molécula polar, né? Mas que nesse caso interagiria então por dipolo permanente. Ok? Vamos olhar a água agora então, pessoal. Vamos lá também, rapidinho, né? Molécula de água, já vimos bastante, né? Sua estrutura angular, com pares de elétrons aqui sobrando no oxigênio. Nós temos então uma molécula que é polar. E agora sim, né? Nós temos então hidrogênio ligado a oxigênio. Ou seja, nós temos aqui interações por pontes de hidrogênio. Certo? Vamos olhar agora o gás cloro. Ó, substância simples, galera. Toda substância simples é uma substância apolar, lembrem? Lembram disso? Toda substância simples é uma substância apolar. Por quê? Porque com a mesma força que um átomo puxa a nuvem eletrônica, o outro também puxa, né? Estamos falando de átomos de elementos iguais, tá? Substâncias apolares interagem por dipolo induzido. Sempre, tá? Dipolo induzido. E por último, nós temos aqui o ácido clorídrico, que nós já sabemos que trata-se de uma substância polar. Nós temos aqui, ó, o cloro puxando a nuvem eletrônica para si, porém o hidrogênio ele está ligado ao cloro, não a flúor, nem nitrogênio, nem oxigênio, tá? Então, embora essa substância seja polar, a interação que vai ocorrer entre moléculas dessa substância será de dipolo permanente. Como todas são substâncias que possuem, né, massas molares próximas, nem tão próximas assim, né, pessoal? Porque se a gente pegar, por exemplo, o dióxido de enxofre aqui, será uma massa maior, né? Mas aqui, na verdade, o que vai afetar o ponto de ebulição é a interação intermolecular, tá? Então, nós temos aqui para a água a interação intramolecular mais forte. Portanto, a água terá a maior temperatura de ebulição entre todas. Beleza, galera? Pessoal, eu trouxe aqui então uma questão do Enem, questão do Enem 2019, né, que leva em conta esse conceito de interações intermoleculares, tá? Então, a questão ela diz o seguinte, né? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. Tá? Uma coisa que a gente já viu, né? Que as frações do petróleo elas são obtidas por destilação fracionada, né, pessoal? O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, nós temos aqui, né, ó,
frações do petróleo que vão desde gás natural, gás de cozinha, até o óleo diesel. E o que a gente percebe aqui, ó, que o aumento, né, da quantidade de carbonos faz com que a temperatura, né, a faixa de temperatura necessária para obter essa substância também aumente. Então, galera, por isso que é importante, né, a gente perceber que o aumento da massa molar da substância vai afetar ali também a temperatura de ebulição, tá? E por quê, né? É basicamente isso que a questão pede. Por isso que eu achei essa questão interessante, para a gente estar podendo comentar aqui, tá? Então ele diz o seguinte, né? Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, né? Por quê? Por que que o óleo diesel, que possui de 14 a 18 carbonos, lembrando que estamos falando de hidrocarbonetos, ó, embora a gente não tenha ainda comentado, né, sobre hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio apenas, tá, pessoal? Então, não há nenhum átomo ali mais eletronegativo que possa afetar essas interações, tá? É basicamente o tamanho da cadeia carbônica, né, e a sua massa, tá? Então vamos lá, né? Por quê? Porque as suas densidades são maiores? Não, galera. Densidade não tem nada a ver com temperatura de ebulição, tá? Até porque se a gente pegar, por exemplo, o óleo ele é menos denso do que a água, certo? Mas a temperatura de ebulição do óleo é muito maior do que a da água, tá? Então, densidade não tem nada a ver, né? Número de ramificações é maior? Também não, tá, pessoal? Quando a gente fala de ramificação, estamos falando de cadeias, né? Onde nós temos aqui carbonos pendurados, né, na cadeia, digamos assim, tá? Mas também a ramificação, nesse caso aqui, ela não tem nenhum impacto na temperatura de ebulição da substância, tá? A solubilidade no petróleo é maior? Também não, né, galera? Porque independente da solubilidade, o que vai contar aqui para separação na destilação fracionada é a temperatura de ebulição, tá? Não a solubilidade. Uma substância pode ser muito solúvel. Uma vez que você atinja a temperatura de ebulição dela, ela vai evaporar, tá? As forças intermoleculares são mais intensas? Sim, estamos falando de forças intermoleculares, né? Então, basicamente, pessoal, quanto mais pesada, né, quanto maior a massa da molécula, maior será o que eu costumo falar de empacotamento, tá? O que é empacotamento? É a proximidade entre essas moléculas, tá? Se a proximidade é maior, né, imagina uma molécula sobre a outra, uma outra sobre a outra e assim por diante, então nós teremos uma interação intermolecular maior, né? Possibilita com que essa interação aqui, ó, entre as cadeias seja maior, mesmo que seja interações, nesse caso, por dipolo induzido, porque nós estamos falando de substâncias apolares, tá, galera? Então, todas são apolares, tá? Lembrando que a gente sabe que o petróleo não se mistura com a água, tá? Se a água é polar e o petróleo não se mistura na água, quer dizer que o petróleo ele é apolar. Então, quer dizer que toda substância que vem do petróleo é uma substância apolar. Substâncias apolares... Opa, bugou minha caneta aqui. Substâncias apolares irão interagir entre si por dipolo induzido, tá? Então, aqui, na verdade, não é a interação, não é o tipo de interação que manda, né? Mas sim o quanto essa interação pode ser potencializada pelo peso molecular, tá, galera? Pelo tamanho da cadeia. Então, basicamente, né, a gente entraria na mesma questão, né? O óleo ele é menos
denso do que a água, só que ele possui cadeias carbônicas, né? Uma molécula de óleo, se é que a gente pode dizer, né, uma molécula de óleo, já que o óleo é uma mistura de várias substâncias, mas as substâncias que compõem o óleo possuem um peso molecular muito maior do que a da água. E por isso a temperatura de ebulição do óleo é maior do que a da água, mesmo o óleo interagindo por dipolo induzido. Tá, pessoal? Então, por isso que sempre que a gente vai analisar ali as substâncias, é ideal que a gente consiga sempre analisar substâncias que possuem similaridades, tá? Se elas interagem por uma mesma interação química, né? Uma mesma interação intermolecular, a gente pode olhar para suas massas molares. Se elas possuem massas molares muito parecidas, nós podemos então olhar para as interações intermoleculares. E assim então possibilita nós prevermos a temperatura de ebulição. Beleza, galera? E aqui por último a alternativa D, né? A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Não, né? Na destilação fracionada não se quebra ligações químicas, né? Quando a gente está mudando um estado físico de uma substância, não ocorre o rompimento de ligações químicas, mas sim o rompimento de interações intermoleculares, tá? Quanto maior a interação intermolecular, maior o ponto de ebulição da substância. Beleza, galera?